direto dos estúdios Xoxo, plantão do Sapatão e seu cachorro malvadão. E vocês estão tristes, gente, que o Brasil perdeu? Eu nem liguei, mas eu sei que tem muitas pessoas que ficaram super tristes por conta da derrota do Brasil pela Croácia ontem. Já faz bastante tempo que o Brasil não passa numa semifinal, né? A seleção brasileira, mas enfim, já existem pessoas dizendo aí que tem que ir os patriotários para a porta da FIFA para pedir recontagem de gol, gol impresso. Tem que fazer isso aí, que foi fraude. Fraude na Copa, fraude nos gols. Eu estou achando engraçado. E surgiram muitos memes, né? Eu queria dar um recadinho para vocês aqui no comecinho do vídeo. Se vocês estão vendo meu canal no YouTube, curte, compartilha, comenta e principalmente se inscreve nessa bagacinha aqui, porque eu estou tentando atingir os 1.000 inscritos. Cuidado, Casé. Se cuida, Felipe Neto. Toma atento, Anitta, que eu estou na área. E se vocês quiserem me ajudar, se inscreve, que é de graça. Já chega arrebentando no like, por favor. E se for muito fofinho e quiser me fazer um pix, a chave é minhaemprada@gmail.com, eu sempre deixo na descrição desse vídeo. Se quiserem me seguir nas outras redes, Inês Prado no Facebook, Inês Espontânea no Instagram, @DLX no Twitter e no Cu. Gostaria sempre de lembrar que faltam 22 dias, 2 horas, 51 minutos e 35 segundos para o Lula subir a rampa, independente do que o gado queira ou não. Perdeu o mané, não a mola. Então, ontem, antes do jogo de futebol, o Lula anunciou 5 ministros. Ele disse que ele havia dito, né, que ele só iria indicar ministros após a diplomação. Porém, quebrando essa regra que ele tinha imposto, ele veio a público indicar 5 ministros. Vamos saber quais foram os nomes e os ministérios, tá? Vou compartilhar com vocês e a gente vai falar de um específico aí. Então, saiu aqui na BBC News Brasil, eles colocaram ontem a matéria, né? Então, foi denominado para o Ministério da Fazenda, não é para a Fazenda da Record, não, gente. O Haddad, que nós aqui de São Paulo conhecemos bastante e sabemos que é um bom nome. Muito embora, bem, não quero opinar aqui, senão vai ficar muito longo, mas Fernando Haddad, tá bom, é um bom nome. Aí, Haddad para o Ministério da Fazenda. Aí, se vocês quiserem ler a matéria aqui completa, tá, gente, para saberem coisas a respeito de cada um dos indicados, é só colocar aí, ó, BBC, essa aqui é a matéria, ó. Quem são os ministros anunciados por Lula? Vai aparecer para vocês e vocês leem na íntegra. Tá, além do Haddad no Ministério da Fazenda, nós temos aqui na Casa Civil Rui Costa, né? Ex-governador lá da Bahia. E daí temos nessa defesa, Ministério da Defesa, esse tal José Múcio, que é dele que nós vamos falar, inclusive. Na Justiça, o Flávio Dino, que eu particularmente conheço bem, ele era do PCdoB do meu partido, mas ele passou para o PSB. Então, é claro que o povo da extrema-direita está dizendo que na Justiça vai ter um comunista. Menos male, né? Acho ótimo que tenha um comunista na Justiça. Aí, nas relações exteriores, vem esse Mauro Vieira, e foram esses 5, então, apresentados para ministros do Lula. Ele já deixou aí. Queria mostrar para vocês uma reação bem babadeira, né? Então, o Lula, quando apresentou esses 5 para os ministérios, a Miri Leitão veio aqui e tuitou assim: errou o presidente Lula ao começar com 5 homens.
péssimo, ela falou. Notem quantas curtidas tem isso e o tanto de comentário que gerou. É claro que eu não poderia deixar de fazer o meu comentário para Miriam Leitão, haja vista que na triste era do desgraçado do Bozo, do perna podre, do saco de bosta, do genocida, ela tuitou muito e fez muitas matérias contra. Não poderia ser diferente, né? Porque qualquer pessoa com o mínimo de bom senso, né? Tirando as pessoas e os jornalistas que estavam recebendo o Pix do Bozo, né? Mas, por exemplo, a Miriam Leitão, que é uma mulher economista, ela nunca veio a público para meter a boca na política econômica do Paulo Jegues, porque ela é neoliberal. Eu escrevi aqui a minha resposta. Teve aquele ano que ele indicou uma mulher para ser eleita pela maioria dos eleitores úteis desse país. Me parece que vocês da mídia hegemônica tinham uma opinião bem específica sobre o assunto, que foi lá em 2015, no segundo mandato da Dilma, quando ela ganhou novamente. A Cora Ronay, que é uma jornalista, que inclusive anda bem sumidinha, ela colocou aqui: eu fico impressionada com a deselegância do vestir, do andar, do jeito de ser. Ao que a Miriam Leitão respondeu para Cora Ronay: a cor nude é bonita, mas o andar... Então, quando tínhamos uma mulher no maior cargo do executivo desse país, a Miriam Leitão veio a público para falar o que ela achava sobre a roupa da presidenta e para falar sobre o andar, ou a deselegância, ou a elegância, ou o que quer que seja. Então, quem pode reclamar, no caso dessas mulheres que vão ser nomeadas para ministras ou não do Lula, quem pode reivindicar essa diversidade, tanto de gênero como de raça e etnia, somos nós da esquerda, porque elas nunca fizeram questão. Então, me poupe, né? Mas, como eu havia dito para vocês, eu gostaria de falar sobre o tal do José Múcio, né? Que foi nomeado pelo Lula como ministro da Defesa, e a gente já anda vendo uma vontadezinha desse povo de passar o pano para o Bozo e, de repente, anistiar ele dos crimes que ele cometeu durante esses 4 anos de mandato, que não foram poucos, são muitos crimes. E ele mesmo, ele próprio, o Bolsonaro, ele criava vídeos provando os crimes que cometeu. Então, aqui na internet está bombando que é anistia não e Bolsonaro na cadeia. Ninguém exige menos que isso. E que ele tenha todos os direitos humanos de ser representado por advogados para que ele possa ter os direitos dele garantidos, porém, sem passação de pano. A gente não aguenta mais sujeira sendo enfiada para debaixo do tapete para depois continuar essa cantilena de se repetir os mesmos erros do passado, porque aqui no Brasil nunca se corrige erro de passado, crime do passado, né? Erro não, é crimes do passado, genocidas que foram normatizados e foram liberados, diga-se aquele maldito daquele Ustra, que foi em púlpito defendido como herói por esse desgraçado desse saco de bosta que daqui um pouco está vazando do governo. Foi o único presidente depois da redemocratização que não conseguiu se reeleger, porque, além de um criminoso miliciano, é um incompetente, né? Nós sabemos disso. Mas vamos ouvir na Globo News uma fala desse Múcio, ali para tá a Natuza Neri, Eliane Tucanhede, também conhecida, e a Mônica Waldvogel. Vamos ver o que ele disse para ela.
Bora. Mas, ministro, eu tenho um ponto aqui para tratar com o senhor, que é o seguinte. A gente começou a central, o senhor falou, olha, isso eu não entendi. A né, o direito de retorno tem ruim. Mas tem ficado a impressão de que o Bolsonaro é preservado e a culpa é do entorno. Quem fez o estímulo a atos antidemocráticos, quem começa essa história toda, quem alimenta essa história toda, foi justamente Bolsonaro. Ele hoje, digital, né? Hoje. Então já poderia ter, as pessoas caminhoneiras, os donos da empresa de transporte, o pessoal do agro hoje, as pessoas você vai ver coisas que aconteceram, isso. Mas não é muito condescendente com o discurso golpista, porque o senhor mesmo está dizendo que hoje passou da conta. Ele estava em silêncio. Mais de 30 e quase 40 dias em silêncio. Hoje ele de fato passou da conta, continuamos aqui. Se ele está passando da conta, de fato o caso de ver o que motivou que ele passasse da conta, porque eu entendo e concordo com a sua estratégia de que o momento agora é de de baixar poeira e botar a bola no chão. Mas isso é com as Forças Armadas, não é com o Bolsonaro. Né? O que o senhor vai fazer? Mas eu estou conversando com os diretores, eu só sabe isso que foi. Eu preciso saber como que foi o banco também para responder. Eu também, você falou o quê? Eu faria que para isso eu sabia que foi aquilo. Então, todo dia eu escrevi para nós. Não é por isso. Eu acho até que tem gente querendo que haja emprego. Não desse jeito. Então, 15 dias de mandato do governo. O governo está 15 dias de sair do poder. Há os que acham que deve deixar morrer sozinho e há os que acham que é necessário, sim, para a nossa democracia algo existir. Isto foi a ponto de essa relação é necessária. Nós sabemos. Então, vocês vejam, né, que coisa interessante, porque essa fala do José Múcio Monteiro, que foi nomeado pelo Lula como ministro da Defesa, passando aí visivelmente um panão para o genocida, e já tinha sido elogiado pelo genocida, né? O genocida, numa reunião virtual, já tinha dito que amava o Múcio. Pois bem, esse senhorzinho aí, que vai ser o futuro ministro da Defesa, ele cita a fala do Bolsonaro de ontem, do saco de bosta, porque depois de mais de um mês calado, de boca fechada, ontem, para um bando de patriotário ali, próximo do Palácio do Planalto, ele voltou a soltar uma pororoca de churume e disse que o destino do Brasil e dele estava na mão daqueles patriotários que estão tomando sol, chuva, pegando leptospirose, ficando com o pulmão todo congestionado, pegando gripe abessa, cagando em sacola de supermercado, que esse destino dele está na mão desses patriotários. Então, depois, eu não vou nem colocar a fala aqui, porque ninguém merece, né, gente? Estava tão bom, né, aquela bosta, aquele perebento de boca calada, mas daí, diante dessa fala dele, é que nessa entrevista eles questionam esse futuro ministro da Defesa a respeito. E onde ele diz que tem que deixar o Bolsonaro, sabe, no vento, a fala dele morrer no eco, como ele cita ali. Agora, se existirem mais ações, porque somente ontem, segundo o José Múcio Monteiro, ele colocou a digital dele contra a democracia e ameaçando a democracia brasileira. Ah, gente, deve estar me tirando de otária esse Zé Múcio, né? Não é possível.
O cara tem feito isso, ele tem ameaçado a democracia desde quando ele empossou. Já ameaçava antes. Se existisse mesmo justiça no Brasil, ele tinha sido caçado exatamente naquilo que eu falei. Quando ele foi tratar como herói um torturador assassino da época da ditadura militar. E isso não aconteceu. Então, agora, o Múcio, ele vem com esse assunto, com esse chaveco, metendo essa furada na nossa cara. Agora, existe a ala dos que pensam que ele está só de boa, esperando que depois, então, que ele for deposto, é que pode se agir em relação às condenações que ele tem que sofrer, porque é um criminoso. Existe essa possibilidade também. Essa fala na Globo News desse futuro ministro da Defesa indicado pelo Lula não me fez feliz. E eu acredito que, se porventura eles quiserem passar pano, tanto para o Bozo quanto para os cupinchas dele, para ele sair ileso e não pagar pelos crimes cometidos, é a hora que a gente tem que sair realmente para a rua e exigir fortemente que a justiça trabalhe, né? Era isso que eu queria falar para vocês agora. Um beijo e até o próximo Xoxo. Sabadão hoje, hein? Vocês vão torcer para quem hoje? Portugal ou Marrocos? Ah, eu tenho preferência pelo Marrocos, sim, é claro. Eu sempre torço para os que foram colonizados. Não sei vocês. Depois vocês colocam aí no comentário para mim. Beijinho, gente.